A Voz do PCD, um programa especial para pessoas especiais. Apoio Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Boa tarde, ouvintes do programa Voz do PCD. Mais um domingão especial, maravilhoso, com a presença magnânima de Deus, abençoando o nosso dia, a nossa tarde. Eu aqui nessa bancada com Alessandro Montano, meu amigo, meu irmãozão, meu amigo irmão Antônio Nelson. Estou recebendo hoje aqui Maurício Santos, também um outro amigo, grande irmão que a vida profissional me deu, né, com seu filho Rafael Moraes Silva, né, Rafa? Vamos falar um pouquinho aqui sobre diabetes, os problemas causados por ela, né, os acometimentos que tem. Então nós estamos com um pai diabético e com um filho diabético aqui. Então, iniciando o programa. Antônio, nossas redes sociais, irmão. Primeiro agradecer a Deus, né, por esse dia maravilhoso. Agradecer ao Maurício por prontamente ter aceitado o seu convite, né, Alessandro. A Voz do PCD Instagram, a Voz do PCD TikTok. Nós estamos no TikTok. Muito bom. Isso é muito bom. A Voz do PCD YouTube. Vamos com tudo, Alessandro? Vamos sim. Eu conheço TikTok e YouTube. Não se preocupa não, Rafael. Obrigado por você conhecer o TikTok e o YouTube. Então entra lá, Rafael. Agora deixa eu te falar rapidinho. Tudo bom? Você ouvinte, você que nos escuta aí na Rádio Metropolitana 1090 AM, a Rádio da Inclusão. Eu, Alessandro Montano, faço parte dessa bancada junto com o Antônio Nelson Luiz Marinho e o nosso convidado hoje, o Rafa, e o pai dele, que estão aqui lá do lado direito. Sendo que o pai dele está com a linda camisa azul marinho e o nosso Rafa, nosso querido comentarista convidado júnior de hoje, com a linda camisa do Parque da Jurassic Park, não é não? E estamos aqui todos hoje trajados com lindas camisas do programa A Voz do PCD, sendo que o Luiz Marinho, com a sua linda camisa amarela, com o relógio prateado no braço direito, com a sua maravilhosa e linda aliança do lado esquerdo, né, vista do espaço, e eu, Luiz Marinho, com a linda camisa amarela do programa Voz do PCD, e eu com a camisa azul, com o relógio do lado Só uma esquerdo. correção, por gentileza, Alessandro. Meu nome é Antônio Nelson, o nome dele é Luiz Marinho. Sim. Quem está com a aliança no dedo é o Antônio Nelson. Sim. Quem está com o relógio no pulso é o Antônio Nelson. É muita emoção hoje no programa. E aí é muito amor em cima do Luiz Marinho. É isso. É isso aí, né? Luiz Marinho, então é muito amor. Mas tudo bem, vamos com tudo. E o Alessandro está com a camisa da Voz do PCD azul. E hoje com um bottom, né, da Operação Lei Seca. Colabore. Devidamente paramentado, né? Mais uma vez, infelizmente, nosso amigo Geraldo, híbrido, sem forma definida, porque está sem chapéu. Você olha para ele sem chapéu, não o reconheço, né? O meu Fox, meu irmão, nada disso seria possível sem você, que é pessoa especial desse programa aqui. Sempre vou relatar essa questão aqui, entendeu? Sem você nada disso seria possível. Ele é diretor, roteirista, câmera. Irmão, não é brincadeira Corre atrás, ele é tudo. O cara é uma fera, Maurício. Então, Maurício, diretor-presidente da marca Mais Povão. Rapaz, essa eu não sabia não, hein? É isso aí. Fica líder de torcida, trabalha com projeto esportivo, com crianças. E tá hoje aqui devidamente acompanhado de Rafael. Quem manda na casa é Rafael, não é Maurício não, pô. Quem manda é Rafael. Com certeza. Irmão, se apresenta para o nosso público. Dizer para você que isso aqui é um programa de escuta de narrativa. Esse programa foi montado para as pessoas que estão em casa achando que o mundo acabou, que estou deficiente, e estou cheio de problemas e tal. Então a gente que conta a história de superação, então, a tua história de vida, tanto com o teu filho. É importante o cara estar de lá ouvir, ter orientação, pegar uma carona no teu caminho aí. Pode fazer, a gente sabe que é difícil, né? Só quem passa por isso sabe. Então, irmão, a tua presença aqui é importantíssima. A gente fala, eu sei que diabetes não é deficiência, é uma comorbidade, mas não cuida dela não para tu ver os efeitos que ela vai causar, né, os efeitos danosos que ela tem.
Então, irmão, a tua presença aqui é importantíssima. Primeiro, que os pais se separam, né? O pai vai embora, não aguenta o tranco, vai embora, larga a mãe sozinha. Então, a gente cumpre o nosso objetivo, trazer mais um pai aqui, né, Antônio? É verdade, é verdade. Mais um pai no programa para dar seu depoimento. Meu irmão, se apresenta para o nosso público aí, por favor. Olá, um domingo maravilhoso, abençoado para todos. Sou Maurício Santos, que já fui apresentado, e eu gostaria de compartilhar vivências, experiências e o dia a dia da pessoa portadora de diabetes e as dificuldades que a gente encontra. A questão do suporte, a questão da rede pública. Eu, na minha situação, na rede municipal, eu não tenho o suporte que eu esperava ter, mas a gente supera um dia após o outro. Inclusive, eu acharia até que nas escolas públicas deveria ter um profissional de saúde, um enfermeiro ou um auxiliar de enfermagem, para que situações como essas, como a do meu filho, tenha um suporte até na situação de aplicar insulina. Ele estuda no horário da manhã, eu faço a medição da glicemia dele assim que ele acorda, dou a medicação, dou 2 tipos de insulina, NPH e regular, e mando ele para a escola. E devido à situação dele, ele tem que fazer uma outra medição antes do lanche da escola, que no caso seria um almoço, vamos dizer dessa forma. E não acontece. E vira e mexe eu tenho um reflexo nisso. Ele chega da escola com a glicemia dele a 400, já chegou a 500, já teve a situação de desmaiar na escola, devido ao pico glicêmico. E é uma situação que eu, como pai, eu fico com o coração na mão, até porque eu sou um pai carreira solo. Eu me separei, a mãe dele deixou ele comigo e eu sou o pai e mãe dele. Então, eu busquei ajuda, busquei apoio na Clínica da Família. A Clínica da Família da minha área me falou que não tinha ninguém para disponibilizar para ir até a escola a fazer essa medição e aplicar insulina. E daí eu comecei a tratar meu filho como se fosse uma tática de guerra. Eu tive que ensinar ele a medir sozinho, tive que ensinar ele a aplicar insulina sozinho, tive que dar essa autonomia para ele. Ele atualmente tem 6 anos, mas eu comecei esse processo com ele a partir dos 4 anos de idade e meio, por aí, em média. Hoje em dia ele tem 6 anos, ele consegue medir, aplica a insulina, mas tem que ter a supervisão de um adulto. E na escola, eu não consigo dar essa dose de insulina, que eu falei anteriormente, que eu tenho esse reflexo do pico glicêmico dele. Então, é uma situação que acredito que não só eu, a nível de município do Rio de Janeiro, a nível de estado e até a nível de Brasil, não tem suporte. E eu, por sua vez, eu não pude arrumar um emprego formal no horário integral, vamos dizer assim. Por causa da situação do meu filho, por exemplo, ele desmaiou na escola. Eu tive que largar tudo para ir socorrer o meu filho. E tive que buscar ele no hospital. Daí o empregador chama a gente para conversar e fala: poxa, Maurício, devido à situação do seu filho, eu preciso de um funcionário aqui em horário integral, você não está conseguindo cumprir o horário, então vamos chegar na acordo, é melhor te dispensar e você arrumar um trabalho mais flexível. E essa aí é minha rotina e minha vida. Hoje em dia, eu trabalho na rua, de uma forma autônoma, vendendo trufas. Eu pego as trufas de manhã, no horário que ele está na escola, vou oferecendo nos comércios e nos locais, e daí eu vou vivendo minha vida e vou vivendo um dia após o outro, mas eu não posso me deixar bater, até porque eu tenho esse filho aqui, que eu tenho que dar um exemplo de pai, um exemplo de pessoa, um exemplo de superação, que através de mim ele vai usar como uma mola motivadora para continuar seguindo a vida dele. Ele já nasceu diabético? Seguinte, eu comecei a ter os problemas com ele, os sintomas começaram a aparecer de forma gradativa. A gente não sabia, eu não tratava como diabetes. Ele com 2 anos, ele começou a ter sede exacerbada, começou a comer compulsivamente, e daí até então eu não tinha me atentado a isso. Eu levava na rede, falava para observar ele, e daí com 3 anos de idade ele teve o ápice, no caso da saturação de açúcar no corpo. Ele começou a dar crise de vômitos, urinando repetitivamente e sem controle, bebendo água exageradamente, e daí começou minha luta, porque eu fui num atendimento, eu morava na época na Cidade de Deus, forte abraço a todos aí da Cidade de Deus, e
Levei na UPA da Cidade de Deus, a UPA da Cidade de Deus mandou ir para a UPA da Taquara. Chegando na UPA da Taquara, ele automaticamente ficou internado, entre aspas, né, que não tem internação. Ficou na triagem, ficou lá numa cadeira recebendo medicamento. Aí chegou um certo momento que o médico plantonista da UPA da Taquara me chamou no canto e falou: pai, tira teu filho daqui, pelo amor de Deus, porque eu não tenho vaga na regulação para transferir seu filho e eu tô aqui com N situações. Eu tenho doenças bacterianas, infecto-contagiosas, e seu filho com diabetes, ele tem imunidade baixa, ele pode adquirir outro tipo de doença aqui dentro da unidade. Inclusive o pessoal de população de rua que eu atendo aqui, e que vem com série de doenças, série de patologias que nem aqui eu consigo detectar, só depois de exames. E daí eu comecei igual um doido, vendo o local, não tinha local, eu consegui internação com ele no Getulinho, em Niterói, São Gonçalo, aquela lá. Então eu tive que pegar meu filho, pagar um carro de aplicativo e levar para lá para emergência, e dali começou a minha luta com ele. Depois disso, a gente toma um choque, né, no início, que a gente não está acostumado. Toma um choque, e a dieta, que requer dinheiro também, você tem que bancar a dieta, tem que ter uma série de concessões, uma série de restrições que a gente tem que manter. E a gente de origem humilde, de origem pobre, às vezes, na maioria das vezes, a gente só tem um arroz e feijão e uma misturinha para colocar. E daí é a nossa luta. É triste, é doloroso. Não é só o problema do Rafael. Tem muitas crianças. Eu acredito que eu esteja sendo a voz de muitos pais aí que não teve nenhum canal para conversar e abordar esse assunto de uma forma clara. E através da rede também. Eu tentei buscar o LOAS, alguma coisa, porque está desempregado, de repente se enquadrava, mas a gente não consegue caminhos nem meios para a gente viabilizar isso, porque cada doença, cada patologia, cada especificidade tem um código. E esse código, de repente, no INSS não permite a concessão do benefício. Só que é uma demanda imediata e ele é uma criança. Como é que a gente vai fazer com a criança? Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, se a gente for analisar, existe vários pontos que garante até o Estado em manter a plenitude, pelo menos na infância e na juventude, da criança para se desenvolver e ter um bom desenvolvimento. Só que quando a gente chega na realidade, não é isso que ocorre, não é isso que acontece. Então eu sigo nessa luta. Ô Maurício, primeiramente, parabéns, tá? Parabéns, irmão. Geralmente a gente escuta o pai e vai embora, né? Aí no teu caso a mãe foi embora. Meu irmão, parabéns. Pô, tu tem todo o meu respeito. Em relação ao, na verdade, alguns chamam de LOAS, outros chamam de benefício, é o que o Luiz fala muito em relação a não ter o CID, né? Não existe CID para isso, CID para aquilo, mas a diabetes existe o CID. Se eu não me engano, já existe o CID para diabetes. Então eu acho que você consegue, se der a entrada, você vai conseguir o benefício dele. Dependendo da sua renda, né? Você falou que está trabalhando na rua, mas se você tiver alguma outra renda, tá arriscado você não conseguir, porque que eu acho também errado, porque o benefício não é para você, é para ele. Então eu também acho isso um erro assim, absurdo. Você me falou o seguinte, que ele eu acho que eu não peguei direito, mas eu acho que ele nasceu com essa doença. Ele começou, quando eu cheguei no Getulinho, eles me falaram que essa doença é na genética dele, já tinha, só que desenvolveu nesse período. Ele já tinha essa célula, já tinha essa predisposição. Sim, mas com quantos anos? 2 anos ele começou a apresentar os sinais. 2 anos, tá. Você sabe dizer se a diabetes dele é 1, 2? É 1. É 1. Preciso do ministrar insulina, essas coisas. Então, resumindo, é mais agressivo. É a mais agressiva. Isso. É a mais agressiva. Compromete pâncreas, rins e pode sofrer situação de E quando você falou aí, e você foi feliz nas suas palavras, em relação a ter um enfermeiro na escola, nós brigamos aqui no programa para isso. A gente briga todos os dias. Para ter um enfermeiro para tudo, não só para o caso do Rafael Arcanjo, mas sim para o deficiente que tem uma cadeira de roda, para um autista, né? Por quê? Muitas das vezes a criança fica suja. E é difícil ter alguém que possa limpar essa criança. Então teria que ter um mediador. E geralmente nas escolas não tem mediador.
E quando tem mediador, o mediador também não quer fazer isso. Não. Por que ele não quer fazer isso? Porque não só porque eles não querem... eu não quero porque ele tem nojo, não. É porque quando faz também, as mães e os pais são contra. Porque acham que a pessoa vai mexer na criança. Então é complicado. Então a enfermeira sabe o que fazer. Essa é a realidade. Mais uma vez tu acertou. Até porque a gente costuma dizer, você vive isso, vivencia isso. Então é mais fácil para você ter um olhar dessa forma do que ter um professor, uma diretora, né? E até mesmo os que não vivem, como eu posso falar, os que não vivem essa situação, entendeu? O que acontece? Na tua fala, atentamente, estou te ouvindo aqui, e é o que eu falo sempre. É uma comorbidade. O CID não dá direito ao LOAS, o diabético, né? O INSS não interpreta dessa forma. Mas aí eu tenho que voltar aqui e falar de novo do CRAS. É o Centro de Referência da Assistência Social. É o que você precisa. Você precisa de uma assistência social, alguém que te oriente, perto, que te dê uma ajuda, que te indique para, né, o tratamento de saúde do teu filho, que possa fazer o encaminhamento para a escola, porque a escola tem um procedimento para ser atendido, mas a gente continua naquela fala que eu sempre falo aqui, que o assistente social não sai mais. Não sai. Eu sou de uma época que o assistente social foi formado para trabalhar na rua, visitando as pessoas. Né? Hoje eles se trancam dentro do CRAS, olha lá, a gente vê na televisão aí toda hora, o cara vai receber o auxílio emergencial, o sufoco que tá. Isso aí. O cara tem que dormir do lado de fora para ser atendido no CRAS. O lugar das pessoas que foram formadas para atender o povo, para atender a população precisa sofrer para ser atendida pelo cara. Então a gente fala isso aqui, tá reclamando, não estou reclamando, não estou sendo contra ninguém, pelo contrário, tem diversos amigos da assistente social, mas toda hora a gente esbarra com essa situação da falta do assistente social atuando na rua junto às pessoas. E a gente acaba sendo uma fala recorrente essa questão toda, você tem que vir toda hora para isso. Entendeu? Ali seria um lugar para você buscar ajuda. Mas Luiz, você falou que hoje está acontecendo isso, né? Mas na verdade não é hoje, né? É ontem, é hoje e no futuro vai continuar acontecendo. Porque parece que o Estado não toma vergonha na cara. Essa é a realidade. Na verdade, o CRAS não funciona, velho. O poder público. Não funciona. Entendeu? As pessoas, o cara vira um servidor público, ele acha que não precisa mais atender as pessoas. Estou com meu emprego garantido, ninguém vai me mandar embora. É tal da estabilidade. Eles usam a máquina pública para ter estabilidade e se esquece das atribuições. Gente, você olhar lá na lei orgânica da assistência social, um das LOAS é o benefício do cara. Entendeu? Mas não é o benefício do cara. Ali é o centro de referência da assistência social. Quem tem problema social, ali é o lugar certo para ser atendido. Tá? Mas infelizmente não é. Vou dar uma saidinha rápida aqui no primeiro break, a gente bebeu uma água aqui, que quando eu falo do caso eu fico meio nervoso. Né? Aí a gente já retorna aqui com o Maurício Santos, com o seu filho Rafael. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD. Recebendo aqui meu amigo, meu irmão Maurício Santos, seu filho Rafael, grande garoto. Antônio, nossas redes sociais aí, irmão, para não esquecer. A Voz do PCD, a Voz do PCD YouTube, a Voz do PCD Instagram, a Voz do PCD TikTok. Nós estamos hoje aqui com Maurício Santos e Rafael Arcanjo. Arcanjo, esse cara é o cara, meu irmão. Rapaz. Meu amigo Maurício, ele saiu falando das condições, como é que tá de CRAS, de LOAS, de BPC, por que não de INSS, né? Que nos maltrata, nos denigre, nos massacra. Perícia médica marcada de 6 em 6 meses, às vezes 8 meses. Como não tem uma greve no meio. Como se o cara não precisasse de nada. Entendeu? Não, espera 6 meses da perícia. Eu queria ver se suspendesse o salário do perito por 6 meses. Andamento, o que teria que acontecer?
Ah, é 6 meses de período, beleza. Então quando tiver período tem salário. Quero ver se vai marcar 6 meses, Antônio. Verdade. São os problemas que a gente encontra no servidor público, que as pessoas reclamam da estabilidade por causa disso. Ele acha que pode fazer o que ele quiser, ele é dono. Mas esqueceu que nós somos os patrões. Somos nós que pagamos o salário dele. Isso que esquece. Ele gosta de ser social. Fica lá dentro do CRAS. Atende mal, atende ruim, com má vontade, entendeu? Não atende a população como ela deveria ser atendida. O saco tá aqui um pai de família, com seu filho, passando por dificuldade e não tem onde ir. Aí você vê aquele nome bonito, chamado CRAS. Centro de Referência da Assistência Social. Eu tô com problema social, vou aonde, irmão? Luiz, sabe o que está acontecendo? É o descaso total. Essa é a realidade, né? Eu costumo dizer, tá, que é pobre ferrando o pobre, né? Para não falar outra palavra. Acho que eu vou falar outra palavra. É fudido fodendo o fudido. Sei que não pode falar isso, mas eu sou obrigado a falar. Não tô aguentando, Luiz. Não aguentei. É demais isso. É demais. É nesse nível. Eu tô nesse nível hoje. Hoje eu tô com raiva. Vou pedir desculpa ao meu ouvinte aqui pelo surto psicótico do meu amigo, né? Nós estamos em rede nacional, né? Desculpar aqui pelo xingamento do meu amigo aqui, né? Mas, voltando ao nosso tema aqui... Mas chega uma hora que não dá, cara. A questão é complicada pra gente tocar, pra gente levar e ver um depoimento do pai. Maurício? Você já teve no CRAS, Maurício? Tive no CRAS. E, por incrível que pareça, eu fui atendido no encaixe, que eu nem seria atendido. Eu fiquei aguardando até chegar próximo ao término do expediente para ver se haveria a possibilidade de me encaixar. Então, cheguei lá no horário do almoço, mais ou menos, meio-dia e meio. Fiquei até umas 4h30 aguardando para ver se eu poderia ser atendido. E daí, para minha surpresa, a mãe do Rafael Arcanjo, na ocasião, ela fez um cadastro e colocou o Rafael no banco de dados dela. Pois bem, eu até então, achando que estava no centro de referência da assistência social, eu acharia que seria encaminhado ou feito alguma coisa. E para minha surpresa, o assistente social me atendeu, revelou a situação do cadastro e me informou que ela deveria ir ao CRAS para desvincular o nome dele do banco de dados dela para depois passar para o meu banco de dados, para eu ter acesso e ter direito ao que seria justo na ocasião. E eu fiquei mais surpreso ainda que o assistente social do CRAS, ele pediu para que eu fizesse contato com a mãe dele e pegou o número dela também para fazer contato. Só que já se passaram, em média, 6 a 7 meses, e até agora não tem solução nenhuma. O CRAS não fez uma buscativa, não procurou saber, não foi feita nenhuma denúncia com relação a isso, nada. Simplesmente eu estou na inércia, usando de recursos próprios, dando meu jeito, como eu falei anteriormente, eu estou vendendo trufas na rua. E estou nessa situação, que o próprio serviço que era para ter me acolhido e ter me ajudado a resolver essa questão, até então, me desculpa, virou as costas. Irmão, essa é uma questão que eu vou repetir aqui mais uma vez. Uma visita. Um dia que a assistência social resolvesse, estou de bom humor, vou sair aqui do CRAS e vou fazer uma visita ao Maurício e ver se é ele que está como gestor da família. Se essa mãe que consta aqui, se ela continua no seio familiar. Essa visita teria resolvido o problema. Mas a preguiça, a má vontade de levantar da cadeira e visitar uma pessoa que procurou para ver realmente a questão, já teria resolvido. E me desculpa. Você estaria recebendo benefício. Desculpa. Até se tivesse uma boa vontade de fazer um cruzamento de dados, ia verificar que o endereço é onde eu resido, a escola onde ele estuda é no bairro onde eu moro, e a clínica da família que faz o acompanhamento dele está referenciado no meu nome na clínica da família do meu bairro.
Então, eu levei todos os elementos e provei para eles que o domicílio do Rafael é junto comigo. E mesmo assim, eu não obtive sucesso. Para mim, isso é falta de empatia com o ser humano. Você precisa se sensibilizar com as pessoas. Ah, desconfio da história do Maurício. Vou lá conferir. Vou cruzar os dados. Tem N forma de ser resolvido. Mas é mais simples dizer não, irmão. Eu não preciso levantar, não preciso mexer no computador, não preciso falar com ninguém, não preciso conversar com ninguém. Entendeu? Essa má vontade do servidor é que incomoda a população. Isso vocês não entendem. A população não é contra o servidor. A população também não entende essa postura do servidor. A tarefa de social é formar, mais uma vez eu vou ter que dizer isso aqui, Romeu, meu irmão. A assistência social é formada para atender o povo. Não é para ficar sentado no escritório, em gabinete. Para atender o povo, mas não atende o povo. Aí vou mais além. Nós temos um conselho tutelar, que parece que é formado apenas para menor infrator. Ele só quer atuar se a criança estiver em risco, alguma coisa. Mas o teu filho está em risco. Está em risco, com certeza. Está em risco de doença. Mas se você for no conselho tutelar, a gente não tem nada a ver com eles. Não, isso aqui não é com a gente. Para que serve o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Antônio? Cara, eu já te falei, né? Eu tô nervoso. Hoje eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito no que está acontecendo no nosso país. As pessoas não trabalham, Maurício. As pessoas não querem trabalhar, tá? Mas as pessoas querem sentar lá e ter o salário. Agora, é o que o Luiz costuma falar, o Alessandro fala também. Tira o salário dessas pessoas. Aí acabou, meu amigo. Aí acabou. Mas, Luiz, se a gente ficar nos estendendo aqui no CRAS, CAD único, que é o que a gente sempre está falando, nós vamos ficar aqui até amanhã. Né? Eu acho que a gente tem que, infelizmente, até para quem está do outro lado, eu já falei aqui até demais, né? Me desculpe até a minha fala, mas é dessa forma. Eu acho que a gente tem que perguntar coisas... eu sei que isso tem que ser perguntado, mas vamos falar vamos perguntar para ele, da vida dele, algumas coisas boas da vida dele também, né? Porque não adianta, Luiz, isso aqui... o que acontece... A gente fica nervoso, a gente fica indignado com isso, entendeu? Mas o que acontece, isso tem um impacto muito grande na vida dele. A dificuldade que ele está passando hoje, se ele consegue resolver isso, com certeza seria mais suave a passagem dele. Entendeu, Romeu? Seria mais suave, ele conseguiria ter direito ao auxílio. Sim. Ele teria direito ao BPC. Quem está tendo direito é quem não cuida da criança. Isso precisa ser resolvido. Sim. Isso precisa ser resolvido. Isso vai trazer alento para mim, ele vai conseguir ter uma vida mais digna para ele, para o filho dele. Isso é uma questão que precisa resolver. Precisa ser resolvido. Então a gente está usando aqui, né, o veículo que nós temos aqui, que é a comunicação, para informar, para denunciar, para reclamar. Sim. Entendeu? A gente tem que fazer isso aqui, Maurício. Entendeu? Eu não posso ficar impávido ouvindo o teu problema e achar que tá tudo bem. Eu não posso simplesmente fazer isso. Entendeu? Os remédios, como é que tá? Os remédios, você consegue pegar os remédios pelo menos de cada clínica? Graças a Deus eu tô conseguindo. Tô sendo atendido. Eu pego as insulinas dele, pego as fitas para fazer medição. Uhum. Só que eu também tenho uma outra batalha. O que acontece? A escola, até então agora está sendo mais maleável por causa dessa situação toda, mas eu preciso de um monitoramento através do Libre. O Libre é um sensor que você coloca no braço da criança ou do adulto e com um aparelho por aproximação, até por celular, você consegue medir. Por quê? A escola me aconselhou a não furar o dedo dele dentro da unidade, até por causa de contaminação com sangue, essas coisas. Só que um sensor desse Libre, está em média R$300 e dura 14 dias. Então, é mais uma situação que eu vou entrar no INSS, vou ver se o INSS pode me ajudar ou garantir o monitoramento da glicemia dele, diante dessa situação. Entendi. Em primeiro lugar, né, já dar os parabéns à Secretaria de Saúde, pelo menos os remédios estão sendo atendidos e a gente aproveita e faz aqui mais esse pedido, né? Atenção, esse Libre, né? Isso.
para esse monitoramento, você que está nos ouvindo aí, que possa ter condição, secretário de saúde, instituições particulares, laboratórios, seja quem for que puder, tiver essa condição de ajudar esse pai, é um pedido de pai. Está aqui presente, pensando na saúde do filho dele, entendeu? Então, você que estiver aí, por favor, entre em contato com a rádio, aqui que a gente vai chegar até o Maurício. Então, a gente cumpre o nosso dever de veículo de comunicação aqui, de levar a informação. Verdade. Eu gostaria até de endossar, eu até cheguei, eu até tenho um aparelho. Eu ganhei o aparelho, na verdade. Só que eu não consigo manter esse monitoramento através do sensor. Eu não tenho condições de custear a manutenção desse sensor. O aparelho está lá em casa, está guardado, mas eu não tenho o sensor para colocar no braço do meu filho. O sensor seria o quê? É uma fita, alguma coisa? É como se fosse uma pilha, alguma coisa assim? Um plug, como se fosse um tag, que você cola atrás na parte inferior do braço, posterior do braço, onde ele tem uma micro agulha, um capilar, que ele entra na pele da pessoa, do usuário no caso, e faz esse monitoramento em tempo real. É maravilhoso. Você encosta o aparelho e automaticamente ele te dá a medida. Quanto é que é esse custo, irmão? Por exemplo, o aparelho para mim, esse sensor dura 14 dias. Então preciso de pelo menos 2 por mês. Então dá em torno de R$600 por mês. É R$300 cada um. Isso, em média R$300. Às vezes tem uma variável, 270, 280, mas em suma é R$300 em média que custa. E não é fornecido na rede pública? Não, na rede pública onde eu estou, na clínica da família, não disponibiliza desse equipamento. O Maurício, então no caso fica aí de 24 a 26 anos, né? Você vai precisar de 24 a 26 aparelhos desse ano, vamos botar assim. Isso aí. É R$300, é uma grana, no caso, grana considerável. Cada um, né? Cada um. Então, dura 14 dias. R$600. 2 por mês? Por mês. R$600. Não dá, não tem como. É uma coisa muito cara, não é barato não. Dá os 7.200 no ano, seria isso? É complicado, Luiz. É difícil isso aí. Então vamos fazer um apelo aqui para quem estiver do outro lado nos ouvindo aí e possa ajudar, entrar em contato com a Rádio Metropolitana, né? E com certeza vai chegar até você, Maurício. Maurício, a gente vai acionar aqui também, né, os advogados que nos apoiam aqui no programa, para ver essa tua questão aí do BPC, auxílio, seja o que for, de alguma forma, a gente vai acionar os jurídicos do programa aqui, que nos ajudam, né, gratuitamente, né? Você disponibiliza o tempo deles para atender os nossos ouvintes aqui, para fazer contato com você, de que forma a gente começa a mexer nisso. A gente vai ter que ir fundo nisso, irmão. É uma questão que a gente precisa resolver, é urgente, é uma criança, entendeu? É um vulnerável que a gente precisa estar atento a isso aí. Então, Maurício, o programa fica à tua disposição. E o que acontece? Não só fica só à sua disposição, irmão, como nós vamos perturbar até conseguir algo, entendeu? Essa é a realidade, entendeu? Agora, o Maurício, quando você falou em relação à sua ex-esposa, né? Tá vinculado a ele, ao garoto. Ela vinculou o nome dele, o cadastro dele a ela. Tá no banco de dados dela. Isso. Mas ela recebe alguma coisa ou não? O assistente social falou que ela atualizou o cadastro há pouco tempo, mas que não poderia me dar informação nenhuma. Ué, como é que é isso? Só isso. Eu estou falando que ele vai ter que acionar o jurídico, não tem outra saída. Negócio estranho isso, vai ter que acionar o jurídico, já que ela não tem a guarda, já que ela não mantém a guarda da criança. E está com ele, é ele que tem que ser. Sim. O gestor. Aí eu vou voltar lá atrás de novo. Uma visita, um pouquinho de boa vontade, não muito não, um pouquinho de boa vontade, faz uma visita lá na residência do Maurício. Verdade. Pra ver quem está tomando conta dele. Então contar fato num argumento. Vai na escola, vê quem assina o boletim dele, quem assiste as reuniões de pai.
A própria escola, Maurício, pode ser... intermediadora disso. Isso aí, porque, na verdade, não estou falando que ela vai intermediar perante a justiça, que não tem como. Na comprovação. Né? Mas ela pode comprovar isso tudo, que você é um cara que está indo lá, e você que leva ele, você que pega ele. Irmão, vou dar uma saidinha rápida aqui para um breakzinho, que eu preciso beber uma água, que essas coisas me indignam. A gente já retorna aqui com o Maurício Santos. Muito mais som. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD. Recebendo hoje aqui Maurício Santos, meu amigo, meu irmão. Passando por essa dificuldade com seu filho Rafael Moraes Silva. O nosso Rafael Arcanjo, nosso mascote aqui. Descansando aqui na nossa bancada, que é um prazer tê-lo aqui com a gente aqui hoje. Você que está nos vendo no podcast, vai ver aqui o garoto aqui. A gente discutindo, debatendo essa situação. Aqui é o contrário do que a gente tem todos os dias, né? Que é o pai que abandona a família, a mãe fica com tudo sozinha. Aqui é o contrário, é o pai que ficou sozinho, entendeu? Cuidando do seu filho, que sofre de diabetes, tipo 1, né? Situação gravíssima, o pai sem poder trabalhar, que está tomando conta da criança integralmente, sem poder ter os benefícios do governo, né? Porque estão todos desvinculados à mãe. Mesmo ela não estando cuidando do garoto, os benefícios estão indo em benefício dela, né? Diretamente para ela, e ele dando o jeito dele aí, só Deus sabe como, né? Na misericórdia de Deus. Então, você que está nos ouvindo aí, que puder nos ajudar, que puder ter um caminho aí, a gente está aberto. Não vou me furtar a reclamar aqui. Qual é o crash que você teve, meu irmão, que atende a tua área lá? Meu crash é o ali ali entre Meyer, Lins, aquela área ali. Eu moro no bairro do Riachuelo, é o crash que me atende ali. É o do Lins. Então você pode ter certeza que a gente vai perturbar você demais. Mas demais. Você não tem noção do quanto. A gente vai perturbar até vocês tomarem uma atitude. Entendeu? A gente não vai se calar. A gente vai se indignar, a gente vai visitar, a gente vai filmar, a gente vai fotografar, a gente vai perguntar, a gente vai falar aqui nessa bancada, no microfone da rádio, até alguém ter vergonha na cara e levantar, desculpa o termo aí, da cadeira e fazer uma visita ao Maurício para ver a situação dele lá, para a gente ver se resolve isso. E a gente não vai descansar até resolver. Entendeu, Antônio? Verdade. Ô, Luiz, vamos falar um pouco vamos mudar um pouco essa nossa prosa, senão a gente vai ficar aqui no CRAS e ele não vai... Porque, cara, não tem como. É que nem BRT, que nem Supervia, que nem assim vai, né? Então a gente vai... Enquanto não melhorar, a gente vai ficar batendo nessas coisas. Meu irmão, falando de coisas boas. Você é da torcida jovem... Falange, né? Falange Rubro-Negra. Torcida Falange Rubro-Negra. Isso. Lá você é o quê? Diretor, presidente? Lá eu sou diretor de expansão da torcida. Ah, show de bola. E quanto tempo já tem essa torcida aí? Ela tá em 41 anos de fundação. Que é uma das mais antigas do Flamengo. É isso, filho? É isso tudo? Uma das mais antigas. E a gente tem um trabalho lá de fazer da Falange Rubro-Negra a torcida modelo. Tá? É um plano ambicioso, é um plano que engloba a profissionalização do jovem, é o jovem fazendo material da torcida, é o jovem fazendo faixa, a mão depois está se tornando um letrista, um cartazista, um design gráfico, é o jovem através de uma escola de percussão, fazendo parte da bateria da torcida, através de projetos de inclusão. Inclusive a gente está com uma tendência aí a fazer um setor ligado ao pessoal que tem autismo, o pessoal do autismo, a gente está com essa visibilidade. Existem clubes que já estão fazendo isso. Eu posso citar até aqui o Corinthians, lá em São Paulo, já tem uma sala adaptada para o portador de autismo, que depende do grau de autismo, a gente tem que pensar na quantidade de ruídos, fatores externos, então tem todo um estudo em torno disso para fazer essa adequação ao portador de autismo. E
Além disso, nós estamos também com uma frente que, assim, eu tenho uma visão ampla. Eu vou falar aqui pela a minha classe, a minha categoria, o pessoal que eu defendo. Eu vejo, às vezes, a mídia, a imprensa, usar o torcedor organizado só quando tem alguma coisa, algum fato lamentável, algum crime, algum delito. Só que teria que ter esse outro viés. Porque, vou ser sincero, me desculpa, sem delongas e sem mascarar alguma coisa, às vezes o mesmo polícia que prende o torcedor é o mesmo que cobra dinheiro para fazer escolta de torcida organizada. Então a gente tem que parar de ter essa visão que as pessoas vendem para fazer uma nova concepção. Eu gostaria muito de ver a CBF, por exemplo, dando um prêmio para uma torcida organizada por um projeto de inclusão, por um projeto de profissionalização. E a gente não vê isso. A gente só toma pancada. Eu, na Falange, eu tenho um ponto aqui para ilustrar. Não sou da parte jurídica da torcida, mas nós sofremos uma punição de 90 dias. E essa punição, a fundamentação que usaram para punir a Falange foi que a torcida Falange Rubro-Negra estava cantando música de outra torcida dentro da nossa bateria. Mas, gente, vamos pensar no princípio da liberdade de expressão. Cada um canta o que quiser, cada um fala o que quiser e cada um é responsável pelos seus atos. Vamos punir, vamos combater, seja lá qual é o nome que dê, pune quem praticou o delito, não a instituição. Nós temos um novo Maracanã que foi adequado para as Olimpíadas, adequado para a Copa do Mundo, onde você tem câmeras com resolução maravilhosa que dá para identificar o torcedor no ato. Isso não é feito. Por quê? Até hoje, ninguém levou isso em consideração. Então, é um assunto delicado, onde tem que ser conversado com integrantes de torcida organizada que tem conhecimento de causa. Não adianta o cara que vê uma partida de futebol na televisão e tira suas conclusões, chegar na plenária e colocar coisas que ele não tem conhecimento, ele não vive aquilo, ele não participa daquilo. E daí, eu tenho outros projetos com a torcida que vêm totalmente na contramão dessa situação. O Marca Mais Povão é um desses? A Marca Mais Povão foi o seguinte, vou te explicar a Marca Mais Povão. A princípio, eu vim da torcida jovem do Flamengo, daí eu resolvi montar uma outra torcida chamada Povão Rubro-Negro. Daí eu sofri uma pressão externa, onde pessoas entraram no Ministério Público e antigamente era o JEP, para impedir a Povão Rubro-Negro a entrar na arquibancada. Por quê, gente? Torcida organizada, vamos falar claramente, gera recursos, gera dinheiro, é uma máquina. E até a própria instituição Flamengo, ela também tem esse viés, ela tem essa visão. Ela sabe que a torcida dá dinheiro. Ela tem um programa de sócio-torcedor, ela criou as embaixadas e os consulados e está dividindo essa fatia. O Flamengo está incorporando essa fatia. Não é errado, faz parte do clube, é torcedor do clube, tudo bem. Mas só que a Povão Rubro-Negro foi impedido. Daí que ela foi impedida, eu falei assim, um projeto desse não pode ficar abandonado, eu não posso largar um projeto desse. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu paralisar o projeto Povão Rubro-Negro, eu vou juntar o projeto Povão Rubro-Negro a uma torcida que já está consolidada, para eu não ter que brigar com ninguém. E daí a Povão se tornou a Mais Povão. Que é o quê? Que a Mais Povão é a marca que veste o rubro-negro. Daí por diante, a Povão Rubro-Negro se tornou uma marca. Ela está no segmento de material esportivo, moda e acessórios. Então, aí já é outra pegada. A torcida Falange Rubro-Negro tem um viés de torcida e a Mais Povão vem como uma marca para dar suporte aos projetos que estão na Falange Rubro-Negra.
Porque através das vendas, a gente vai ter capital. Através de capital, a gente vai conseguir gerar os recursos e estar injetando nos projetos que estão na Falange hoje em dia. E tu levantou a questão da inclusão do autismo. Eu acho fantástico isso, que tira essa marcha de torcida organizada, de só briga, de só tumulto, de só confusão, de só baderna, que é o que é propagado, e mostrar o outro lado. Eu já tinha observado essa questão. O torcedor do Corinthians tem levado uma faixa grandona falando de autismo, né? E tinha curiosidade de saber, e você alimentou aqui a minha curiosidade aqui. Eu acho que são mais projetos desses. Acontecer mais coisas iguais a essa. Uma coisa que eu falo com as pessoas, nada conta, adoro aqui, nessa bancada já teve gente de autismo aqui, você não tem noção do quanto e quantos grupos eu faço parte. Uma coisa que eu falo muito, a gente tem que falar da deficiência. O autismo é uma das deficiências. As pessoas falam de autismo hoje, mas não sabem o que é o autismo. Eu vejo aqui falar, vou abrir uma clínica de autismo. Para quantos? Não é assim. Para quantos? Vou abrir, vou chutar aqui, tá? Em Rio Bonito, uma clínica para autismo. Quantos autistas tem em Rio Bonito? Como é que eu construo uma casa sem saber quantos vão morar lá dentro? É um quarto só? 2, 3, 4, 5, 6, 10 quartos? Quarto nenhum? Vai ser um kitnet? Onde tem esse dado? O IBGE não tem esse dado. Não tem. IBGE não. Eu garanto para você, afiancio aqui para você, que o IBGE não tem esse dado. E sabe por que eu tenho certeza disso? Eu não faço parte desse número. Eu nunca fui entrevistado pelo IBGE. Você já foi entrevistado pelo IBGE, irmão? Não, particularmente não. Você já foi, Antônio? Não. Você já foi, Alessandro? Não. Você já foi entrevistado, Romeu Fox? Geraldo, você já foi entrevistado pelo IBGE? Estão falando de 6 pessoas aqui. Ninguém foi entrevistado. Tá aí da rua. É feito de 10 em 10 anos. Eu tenho 55, vou fazer 56, irmão. Nunca na minha vida fui entrevistado pelo IBGE. Então não posso acreditar no número que eu não faço parte. Aí fico pensando, da onde o cara tira o dado para construir uma casa de autismo? Uma clínica de autismo. Quantas pessoas eu vou atender nessa clínica? E quando eu falo de autismo, irmão, autismo tem grau 1, 2 e 3. Isso aí, o grau, isso aí. Então diga lá, é clínica de autismo grau 1. Beleza. Não tem grau isso, não 2, existe isso. Grau 3. Porque isso vai determinar cada um vai determinar um profissional diferente. Inclusive lá na torcida a gente está fazendo esse estudo, coisa que as autoridades não têm. É isso. Eu tive numa prefeitura que a prefeitura tinha intenção de abrir uma clínica de autismo, eu tive que falar para ela, falei, quantos autistas ela tem na sua cidade? Não sei, como é que eu tô falando, como é que eu construo uma casa para saber quantas pessoas vão morar lá dentro? Como é que é isso? Como é que funciona? Tá entendendo? É o que a gente brinca aqui, é a hipocrisia de mercado. Virou moda. O mercado da deficiência é o mercado de moda. A filha do senador é modelo com síndrome de Down. Maravilhoso. Toda criança com síndrome de Down é modelo mesmo? Essa é a prática? Um determinado ator, apresentador, declarou que o filho dele é autista. O anjinho azul, autismo. E o autismo de 3º grau, que ninguém fala nele? Ele se mutila. Isso aí. A mãe em casa tem que amarrar as mãos do garoto, aí é tortura, aí vem o conselho tutelar, tá torturando a criança. Mas se eu não amarrar a mão do garoto, ele vai se cortar, ele vai se autoflagelar. Não sente dor, né? Não sente dor, não tem... É complicado, né? Luiz, eu costumo dizer o seguinte, só quem sabe da dor é o doente. Essa é a realidade. É igual a frase que eu ouvi, não somos nós, somos deficientes, é a cidade que é. É verdade, é verdade. Maurício, meu irmão, felizmente o tempo aqui passa rápido demais, digo demais. Então, deixa pra você fazer as tuas considerações finais aí, irmão, agradecer a tua presença do teu filho aqui, muito nos honra a tua presença, que pode ter certeza disso, a tudo do teu filho aqui, falar do teu assunto, do teu caso, e que a gente vai continuar falando por muito tempo aqui ainda até resolver o teu problema. Eu gostaria de agradecer a mesa pela receptividade, pelo apoio, pela consideração, pelo respeito, pelo apoio e principalmente pelo acolhimento.
gostaria de falar para todos os ouvintes que a nossa voz consiga chegar no coração das pessoas, na mente das pessoas, que a gente possa estender a mão, o pouco que cada um pode dar e contribuir é muito para quem não tem nada, gente. Isso é importante frisar. Existem segmentos, existem categorias, existem pessoas que vivem à margem. A margem que eu falo é a margem de recurso, a margem de atenção, a margem de acolhimento e a margem de respeito, comprometendo a dignidade humana. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Um abraço a todos e da mesma forma que eu venho aqui falar da minha situação, do que está acontecendo na minha vida, eu tenho coração e tenho o tempo para ajudar a quem precisa. Então, forte abraço a todos, um bom domingo e fiquem com Deus. Maurício, obrigado pela tua presença aqui, agradecer meus amigos Sandro Montano, Antônio Nelson pela presença, o meu Fox. Luiz, é só rapidinho, eu vou falar só uma coisinha aqui. O pessoal da torcida, né, como você falou, mandar um abraço para todos eles aí, né? E vou falar para você que está em casa, meu irmão, dentro das torcidas organizadas, que as pessoas de uma forma, eu também, ele, até de repente ele também, tem uma visão que a gente só vê essa visão. Existem pessoas boas lá dentro e projetos bons. Meu irmão, queria agradecer a Deus, ao meu amigo Luiz, meu amigo Alessandro, Maurício, muito obrigado pela sua presença, sua e do seu filho. Ao meu Fox, um abraço. Geraldo, um abraço, irmão. Agradecer também os nossos patrocinadores, Carlão da PERD, Associação dos Produtores de Hortifruti do Rio de Janeiro, meu amigo Edivaldo, presidente da corretora Ser Presente, corretora da Inclusão. Obrigado pela parceria, irmão. Obrigado pela participação. E desejar um bom domingo a todos, com a presença de Deus iluminando esse final de domingo, esse final de tarde. Maurício, irmão, tamo juntos sempre. Você é meu amigo, meu irmão. Nada vai mudar isso na nossa vida. Alessandro, forte abraço, irmão. Obrigado a todos. Um bom domingo e até o próximo programa. Apoio Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro.